Nós estávamos falando sobre Deus está na nuvem. Quem lembra? Nós falamos algumas vezes sobre isso, Deus está na nuvem, né? E nós citamos desse Deus está na nuvem, que a Bíblia fala de nuvem, né? E vocês sabem, eu não vou ficar repetindo toda a história, todos os detalhes, mas o povo hebreu, quando saiu do Egito, Moisés estava conduzindo o povo, a palavra do Senhor diz que uma nuvem ficava sobre eles. Então imagina você atravessando um deserto, uma nuvem sobre você fazendo uma sombrinha. Hoje nós tivemos um pouquinho de nuvem, né, que deu uma refrescadinha leve, né, do que aquele calorão que foi ontem, antes de ontem, essa semana toda. E uma nuvem vinha conduzindo o povo, e essa nuvem fazia essa sombra. Daí nasceu a expressão vá pela sombra, né? Eu brinquei, né, com vocês. Vá pela sombra, que é mais fresquinho, você desidrata menos, né? E à noite a palavra do Senhor diz que aquela nuvem se transformava, em algumas versões, nuvem de fogo ou coluna de fogo em outras versões, dizendo que Deus estava protegendo aquele povo à noite também. Então durante o dia uma nuvem fazendo sombra, e durante a noite uma luz iluminando e esquentando o povo também. Nós falamos desse tema, mas sabemos que esse Deus está na nuvem, para quem já veio nas outras reuniões, ele tem um outro sentido para nós. O mercado fonográfico de gravadoras cada vez menos tem feito discos, CDs, DVDs, LPs. O LP até está voltando agora, mas caiu um pouquinho a produção, caiu muito a produção disso. Por quê? Porque hoje a gente vê tudo pela internet, né? Eu falei para vocês que eu tinha disco do Roberto Carlos, né? Lembra? Balão Mágico. Eu trouxe o disco do Balão Mágico, do Resgate, né? Disco de vinil do Balão Mágico, super fantástico amigo, que bom estar comigo, nosso balão, né? Do Roberto Carlos, minha mãe tinha esses discos, né? Cantei a música do Caminhoneiro, né? Todo dia quando eu pego a estrada, né? Mas eu lembrei de outros discos também, tem mais músicas para eu cantar. Guilherme Arantes, quem nunca ouviu Guilherme Arantes, né? Eu gosto, nunca ouviu? Não sabe quem é Guilherme? Perdoa, Senhor. Guilherme Arantes é um compositor bacana. Eu vou gravar um disco um dia na minha vida de músicas do mundo cristãs. Tem música que é do mundo, mas tem tanta mensagem cristã, né? E ele fala assim: cuide-se bem, eu quero te ver com saúde, sempre de bom humor e de boa vontade. E de boa vontade. Não conhece? Não? Cuide-se bem, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Música linda, é a música da Lê. Eu falo para ela: cuide-se bem para nunca perder esse sorriso largo, esse riso largo que ela tem. E eu tenho responsabilidade nisso. Tá bom o som aí para vocês? Mas hoje em dia ninguém mais grava disco, as bandas não estão mais gravando, porque hoje a gente ouve tudo, os jovens, agora ela sabe, né? Spotify, Deezer, né? As músicas estão todas na nuvem. O meu e-mail eu acesso por aqui, eu posso acessar ali do meu celular, está tudo na nuvem. E esse é o sentido do Deus está na nuvem. Deus está disponível e acessível para quem quiser, né? Lembram dessa história toda, né, que nós contamos? Os nossos filmes já não são, a gente já não aluga mais filme na locadora, eu cancelei, eu não tenho net dos canais, porque não interessa, a gente vê Netflix, o Tony dominou o Netflix de casa, né? E a Lê domina a outra parte das séries que eu falei. Mas tudo isso para dizer que Deus está na nuvem, Deus está disponível, e Ele veio e se mostrou disponível, né? E hoje aqui nós celebramos, eu vou fazer uma mensagem bem curta. Hoje nós celebramos a morte, a ressurreição, a vida de Jesus, amém? É para isso que nós estamos aqui hoje, celebrar a vida. Eu já falei para vocês que essa morte tem um significado muito forte para os judeus, que foi o povo original de que Ele veio para salvar esse povo. Eu falei já para vocês que a morte dele na cruz como um sacrifício tem muito mais significado no simbolismo para quem tinha na cultura deles o dia da expiação,
Vocês sabem dessa história também. O dia da expiação, o dia que o sacerdote colocava a mão, o povo sacrificava animais e colocava a mão sobre a cabeça desses animais e falava: eu transfiro o meu pecado para esse animal, e matava o animal, né? Era o dia da expiação para os judeus. Por isso a expressão que eu já falei também, bode expiatório. Fulano de tal foi pego como bode expiatório. Eles pegaram um cara para colocar toda a culpa nele, e ele foi o castigado de toda a corrupção. Bode expiatório. Foi dessa expressão dos judeus. Por isso a morte de Jesus tem muito significado para os judeus. Por que ele teve que morrer numa cruz? Para os judeus faz todo sentido. Teve que morrer por causa da nossa cultura, que tinha que matar alguém por causa de um pecado. E Jesus veio justamente para isso, para anular toda a sentença de morte que havia sobre nós. Sobre nós por quê? Não é para os judeus? Olha só o que diz João 1, de 1 a 12. João 1, de 1 a 12. Para quem não trouxe Bíblia, o Davi vai colocar ali para a gente ler. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a luz, esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Eu e você. Quem crê tem o direito de se tornar filho de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus. Ah, eu também sou filho de Deus. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, você tem essa autonomia, esse direito de ser filho dele. Se você não crê em Deus, você não é filho de Deus, você é uma criatura de Deus. Um outro texto que reafirma esse: veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, não aceitaram. Veio para os seus, ele está se referindo aos judeus. Lucas 13, 23 a 35. Lucas 13, de 23 a 35 diz assim: Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Seguindo, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, nós, do Norte, do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus.
Ele está falando assim: vocês não quiseram. Seguindo: de fato, há últimos que serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E aqui o texto que eu queria chamar a atenção de vocês: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Não é forte? Jerusalém, Jerusalém, eu vim para vocês, vocês não me quiseram, vocês me rejeitaram. Eu vim para vocês e vocês me rejeitaram. A gente já conversou sobre isso, que essa negação dos judeus para nós, ele fala aqui, virão gente do ocidente, do oriente, do norte, do sul, e eles se achegarão a mim. Comunidade cristã, Deus é a palavra. Vocês que matam os seus profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês, mas vocês não quiseram. Por isso eu deixo a casa de vocês desolada, deixo a casa de vocês abandonada, a casa de vocês ficará deserta, e vocês não me verão mais, até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Imagina Jesus falando isso para nós, o quão pesado seria. Mesmo sendo pesado, existe ainda uma esperança, que é: até que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. E alguém pode me perguntar sobre sentir Deus, como que é essa história de sentir a Deus, como é sentir a Deus? Eu venho aqui, mas eu não consigo sentir a Deus. Tem pessoas do meu lado que eu vejo que estão sentindo Deus, mas eu não consigo sentir Deus. Como que é isso? Você sente Deus? Não precisa levantar a mão. Você tem dificuldade de sentir Deus? Eu falo, eu venho aqui, eu saio aqui. A gente ouviu agora, que fui em tal igreja e saí e me deu vontade de chorar. Eu saí pior do que eu entrei. Tem situações assim, Eu fui numa igreja e saí pior do que eu entrei. Como que é essa história de sentir Deus? Como que se sente Deus? Como que eu posso experimentar esse Deus? Eu preciso ir para o monte? Eu preciso jejuar? Talvez sim, talvez não. Essa não é a resposta que eu vou te dar. Eu preciso sapatear, eu preciso gritar, eu preciso cair no chão? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Deus sabe a maneira que Ele tem que trabalhar com você, Ele sabe a maneira que Ele trabalha comigo. Eu já falei da discussão que a gente tem de arminianos, que a gente fica definindo Deus nesse quadrado. Não, Deus é isso aqui. Aí outro fala, não, Deus é esse quadrado aqui. E Deus lá de cima está falando, eu sou tudo isso daqui. Quem toca instrumento, quem está envolvido com música,
costuma dizer assim: as pessoas que me influenciaram musicalmente foram tal, 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 né? Eu tenho as minhas influências musicais. O pouquinho que eu toco é porque eu ouvi alguém tocando assim, eu achei interessante, então eu imito algumas coisas. E outras coisas eu desenvolvo, né? O meu filho, ele começa a repetir agora algumas coisas que nós falamos, porque ele está no nosso ambiente, ele está ouvindo, ele está no convívio com a gente, e começa a falar coisas, e a gente se surpreende como é que ele... A gente nem percebeu que ele estava ligado, ouvindo, e reproduz, virou um papagaio dentro de casa, reproduzindo tudo que, né? O Netinho também tem disso, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente conversa, eles estão lá com as anteninhas, o radar, né? A Totô, né? Tudo que vocês conversam. Músico tem isso, né? Músico me influenciou por isso. Eu gosto de um determinado estilo de música e eu às vezes reproduzo algum tipo de música que eu já ouvi, porque eu estou influenciado por isso. Como que eu posso sentir Deus? Você tem que andar com Deus. Se musicalmente eu sou aquilo que eu ouço, olha o que a Bíblia fala em Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não consegue sentir Deus, provavelmente a gente não está caminhando junto com Ele, provavelmente a gente está andando longe dEle. Olha o que diz 1 João 4. Está com dificuldade de sentir Deus? Essa é a maneira que eu tenho encontrado de sentir Deus. 1 João 4, 7 e 8 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Vamos ler de novo juntos isso tudo, e aproveitar que tem o telão aí, vamos ler todos juntos. 2, 3 e... amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Hoje na ceia nós fazemos esse check-up, e esse check-up a gente tem que fazer nessa oração que a gente já vai passar para a ceia. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede, o amor vem de Deus. Se eu estou amando, eu estou demonstrando que Deus é vivo e que eu estou andando com Ele. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que forte isso, não é? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ah, você conhece Deus? Conheço Deus. Eu falo graças a Deus, Deus me livre. Obrigado, Deus. Valha-me, Deus. Conheço Deus. Ixi Maria, se eu conheço Deus, nossa Senhora, conheço Deus demais da conta. Você conhece a Deus? Quem não ama não conhece a Deus. Dá uma cutucada aí no coração, não é no irmão que está do teu lado, no teu coração. Se eu não estou amando, eu não conheço a Deus. Você conhece a Deus? Dá para levantar a mão aí? Pela fé, né? Alguns pela fé. Deus me ajuda. Demonstrar amor. Nós cantamos agora: em teus braços é meu descanso. Quem está nos braços do Senhor está próximo do Senhor, não é? Se eu estou nos braços dele, eu estou muito perto dele. E eu tenho que ser igual o Tony é com a gente. Eu começo a imitar algumas coisas que eu estou aprendendo de Deus.
Aqui a gente não exige perfeição de ninguém, nós não somos perfeitos, já falei várias vezes. O que me difere de você é que eu estou meio metro em cima de um negócio de madeira. Para mim é isso. Não é o templo sou eu sou o templo, ele tem que habitar dentro de mim. De resto nós somos iguais, tem que habitar em você também. Em teus braços é meu descanso. Eu tenho que repetir, replicar aquilo que ele está demonstrando. Se ele demonstrou amor, eu tenho que demonstrar amor. Aí o clássico, 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Ainda que eu falasse, a música do Renato Russo, né? O Renato Russo, Paulo ouvia Renato Russo, né? O apóstolo Paulo ouvia a Legião Urbana. O Renato Russo, lógico, pegou esse trecho desse texto para fazer a música dele. Já que a gente canta músicas do mundo aqui, né? Ainda os homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Conhecem esse hino? Vamos cantar domingo que vem. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Aí na minha versão diz assim: o Jeff é paciente, o Jeff é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O Jeff não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você consegue colocar o teu nome ali no lugar do amor? Você não é filho de Deus? Você não falou que ama a Deus? Você conhece a Deus? Eu conheço a Deus, eu amo a Deus. Então eu estou vinculado, eu estou ligado, enraizado com o amor, porque Deus é amor, nós lemos isso aqui. Então, se eu estou vinculado com o amor, eu tenho parte do amor dentro de mim. Então, o amor é paciente, o Jefferson é paciente. O Jefferson é bondoso. O Jefferson não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha. O Jefferson não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Difícil esse facilmente. Não guarda rancor. O Jeff não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Se eu não estiver alinhado com isso daqui, vai ficar difícil sentir Deus, porque nós ficamos numa situação muito cômoda, que eu quero que Deus derrame um fogo, uma água, uma terra, vai planeta, né? Que Deus faça alguma coisa na minha vida para dar um clique na minha vida. Ele está falando aqui, tem uns cliquezinhos aqui, ó. Estou dando um toque para você hoje, filho, Jefferson, estou dando um toque. Se você quer me sentir, quer sentir a minha presença, comece a amar, comece a demonstrar amor, comece a ser paciente em casa. Em casa a gente tem ajustes que nós temos feitos um com o outro, e tem falhas que entristecem a Alessandra, que eu tenho que moldar, tenho que mudar. Não é? Não é? Tem coisas que eu preciso mudar, porque entristece ela.
Mas eu conheço a Deus, eu toco louvor, mas se eu estiver ferindo ela, de nada vale. Se eu não tiver amor, nada vale. Ah, mas eu conheço teologia, mas você tem amor? Existe uma discussão sobre o tire as sandálias dos teus pés. Já ouviu essa discussão? O que é esse tira a sandália dos teus pés? Moisés, por que Moisés, quando foi perto da sarça ardente, Deus falou: Moisés, tira a sandália. Então uns dizem que esse era um ritual do faraó quando entrava na presença dos deuses. Uns dizem, né? Teólogos, arqueólogos. Então falava assim: Moisés, o faraó, quando entrava na presença dos deuses, ele tirava a sandália. E tem uma imagem daqueles desenhos egípcios que um servo está segurando a sandália dele. Eu não trouxe aqui. O servo segurando a sandália dele e ele na frente do Deus descalço. Aí uns dizem que provavelmente Deus usou essa mesma manifestação para dizer: quando você entrar na presença de Deus, você tira as sandálias. Outros dizem que a sandália que Moisés estava usando era uma sandália ainda do Egito, e que nessa sandália tinha um simbolismo, um Deus na havaiana que ele estava usando, um desenho fazendo menção a um Deus, um outro Deus, a pirâmide. Então por isso ele falou: então se desvincula desses outros deuses quando você estiver na minha presença, sai fora, limpa, se limpa. São questões teológicas. Vale a pena a gente ficar discutindo isso se eu não tiver amor dentro da minha casa? Faz diferença para você sandália, com havaiana, com raider, na presença de Deus? Não faz diferença nenhuma na minha vida. Vale a pena a gente ficar discutindo isso se eu não tiver amor? A gente prevê fazer algumas reuniões de evangelismo. O que adianta eu fazer reunião de evangelismo para ganhar as pessoas que estão lá fora, se aqui dentro a gente está se matando? Se a gente fala mal um do outro aqui dentro, vamos ganhar pessoas para Jesus. Para quê? Para elas virem aqui e falar um mal do outro? Para ela ver o quão a gente não presta? A gente tem que acertar essas coisas aqui dentro e aí dentro. Amém? Feche teus olhos. Eu vou passar para o pastor que vai. Quem? Pastora Patrícia. Parte, vem aqui. Você conduz aqui a oração e já a ceia. Que nessa oração com a Patrícia você faça esse check-up. Eu acho que ela vai falar algumas coisas, mas a Bíblia fala de examinar. Que você faça esse exame, autoexame. Não é para você examinar o irmão que está ao teu lado. Faça um autoexame. Com certeza tem alguma coisa que dá para melhorar. Aqui tem. Que a gente possa alcançar esse objetivo. Amém? Deus abençoe vocês.